Sejam muito bem-vindos. Evangelho do Amor. A partir do verso 16, digo porém o seguinte: vivam no Espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Porque a carne luta contra o Espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. No verso 19 diz: ora, as obras da carne são conhecidas e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes, iras, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a essas. Declaro a vocês, como antes aos preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Essa frase também é importante. Os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Paulo está falando do cara que não se converteu, mas só vai para o inferno se praticar uma dessas coisas da lista? Evidentemente que não. Todos nós nascemos destinados à condenação eterna, porque antes de fazer algo errado, nós já temos uma natureza pecaminosa. Todos nós precisamos de salvação, e só a salvação por meio de Cristo Jesus e do reconhecimento da sua obra redentora. Uma expressão da graça de Deus se recebe pela fé. A gente não é salvo porque para de pecar. Então o que significa? Quem pratica essas coisas não vai dar o reino de Deus. Ele está dizendo: você que abraçou a salvação, obra da graça pela fé, se insistir no velho comportamento, vai abortar o plano e o processo de Deus para a sua vida. Isso significa que não se pode tolerar de forma alguma na vida do cristão o comportamento animal. Em contraponto ele diz: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Especificamente, depois de falar de domínio próprio, ele fala de crucificar a carne. Ele não está falando de algo literal, mas assim como a cruz era um instrumento de execução e morte, ele está dizendo que a nossa carne, com paixões e desejos, precisa morrer. Então você percebe que depois de trabalhar a questão do entendimento, a Bíblia vai falar sobre o comportamento. E muitas vezes ao longo da Escritura, analogia sobre o comportamento animal aparece. A minha intenção aqui não é esgotar o assunto, mas desde o Antigo Testamento, Jeremias 2:24, Deus diz: você é como a jumenta selvagem, acostumada ao deserto, e que no ardor do cio fareja o vento. Quem a impediria de satisfazer o seu desejo? Os que a procuram não têm de fatigar-se, no mês dela a acharão. Deus está dizendo, né, de um comportamento animal, como por exemplo no cio, tem que reproduzir. Agora o triste é ver homens e mulheres criados à semelhança de Deus, se movendo da mesma forma instintiva que os animais no cio em relação ao sexo e qualquer outra área. Por que os animais mordem, devoram e atacam? Não é mero instinto de defesa. Muitas vezes é garantir que a fome desapareça, que o desejo seja saciado a qualquer custo. Agora, não adianta apenas a gente saber de tudo isso. Gênesis capítulo 9, versos 5 e 6. É o lugar onde Deus vai repetir, depois do dilúvio, o fato de que o homem foi criado à imagem de Deus. E ele repete isso quando ele dá a primeira ordem clara na Bíblia para que não se cometa homicídio. Ele diz: quem derramasse o sangue do homem teria o seu sangue derramado. E Deus termina dizendo assim: porque o homem foi criado à imagem de Deus. A vida inteira eu olhei para esse texto pensando: nenhum ser humano tem direito de matar o outro, porque esse outro que eu estou pensando em matar foi criado à imagem de Deus. E nós não precisamos jogar fora esse entendimento. Mas será que é só isso? Ou será que Deus também está dizendo: você não pode matar, porque eu criei você à minha imagem, e você tinha que funcionar como eu, não como animal? Então nós precisamos de fato perceber que o lugar para onde Deus quer nos levar impacta profundamente o comportamento. Agora, o comportamento cristão não deveria ser fruto apenas de um esforço humano por obedecer regras. Nós precisamos entender que ele envolve abraçar a nova natureza, ser empoderado por todos os recursos do céu, mas ele envolve, no meio do processo, eu e você massacrarmos a velha natureza. Então a pergunta prática para que a gente possa concluir e de fato achar o caminho prático: o que fazer? Em primeiro lugar, falamos do entendimento e da sabedoria animal, depois do comportamento. Terceiro e último lugar, eu quero destacar o que fazer. E eu vou apresentar isso como se fosse uma lista, caso você esteja anotando. Em primeiro lugar, entender a questão das inclinações. Romanos 8, de 5 a 8 diz: os que vivem segundo a carne se inclinam para as coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. Pois a inclinação da carne é morte, mas a do Espírito é vida e paz. Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Ele está escrevendo para o cristão, alguém que já nasceu de novo, já recebeu a nova natureza. Mas aí você precisamos entender algo.
Quando Jesus está falando com Nicodemos sobre novo nascimento, em João 3,6, ele diz: o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Jesus não está dizendo que o homem é um ou outro. Jesus está dizendo que o homem é tanto um quanto o outro. Entramos nesse mundo, num corpo de carne, que a Bíblia chama de carne pecaminosa, que carrega, uma natureza pecaminosa que herdamos de Adão. Mas quando nascemos de novo, nosso espírito é regenerado. Esse espírito, diz 2 de Pedro 1,4, se tornou participante da natureza divina. 1 de João 3,9 diz que a semente de Deus está em nós. O DNA de Deus nos foi comunicado. Agora, tem crente que acha que porque nasceu de novo, recebeu a natureza divina, a velha desapareceu. Não. Esse é o espírito, está vivendo dentro de um corpo. E a partir do momento que a nova natureza entrou e tem uma outra velha na carne, o pau está quebrando. É por isso que Paulo fala, escrevendo aos Gálatas, de um lutando contra o outro. E aqui em Romanos ele está falando da inclinação. Nós podemos escolher, mesmo depois de ter uma nova natureza, consciente ou inconscientemente, podemos escolher nos inclinar à carne. E quando alimentamos o instinto animal, nós perdemos a influência espiritual. Mas quando nos inclinamos para o lugar certo, somos empoderados para dominar, para subjugar a velha natureza. A gente só vai estar plenamente livre disso por ocasião da vinda de Jesus, no desfecho da redenção, quando a Bíblia fala de uma transformação plena, redenção do corpo. Mas até lá, podemos subjugar. Então, em primeiro lugar, entender a questão das inclinações. Segundo, entender que a Bíblia fala de tudo aquilo que é prometido nesse lugar, a Bíblia classifica como engodo, como engano. 2 de Pedro, capítulo 2, verso 18. Porque falando com arrogância, palavras sem conteúdo, enganam com desejos libertinos de natureza carnal aqueles que de fato estavam se afastando dos que vivem no erro. Paulo está falando de pessoas que começam a romper na vida espiritual, começam a se afastar de pessoas que têm o comportamento errado, querem viver diferente, mas caíam numa armadilha de ensino deturpado das Escrituras. E a Bíblia diz que essas pessoas os enganavam como? Com desejos libertinos de natureza carnal. Aí entra aquela linguagem. Não precisa preocupar com tanto legalismo, com tanta regra. Você precisa entender a graça de Deus e está tudo bem seguir um instinto animal e correr atrás dessas gratificações. Isso é um engano. Até porque pessoa nenhuma consegue satisfação nesse lugar quando chega lá. No meio desse processo, algo que nós entendemos ser fundamental: fugir de tudo que fragiliza o autocontrole, a sobriedade. Efésios capítulo 5, verso 18 diz: não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixem-se encher do Espírito. Outras traduções dizem no imperativo: enchei-vos do Espírito, como uma ordem. O que significa não se embriaguem com vinho que leva à devassidão? A Bíblia está dizendo que a embriaguez, quando remove o estado de sobriedade, nos faz perder faculdades, nos faz perder o controle. E pensa numa coisa que tem gerado desgraça na história da humanidade: é a questão do álcool. Outro dia alguém falou: pastor, mas a Bíblia não proíbe beber, proíbe embriagar. Eu falei: é verdade, mas ao mesmo tempo, quando ela estabelece a proibição da embriaguez, ela está dizendo que alguém perde o controle. Tem muitas pessoas que têm muita dificuldade ao longo do tempo de definir isso. Então, nós, pastores da igreja, escolhemos andar no lugar de abstinência. Outro dia alguém falou: mas não é proibido provar. Eu falei: eu também não sou proibido de me abster, porque eu quero fugir de tudo o que pode fragilizar o autocontrole. É por isso que desde os primórdios da humanidade não tem festa que não seja regada a bebida, gente. Isso não é coisa atual. A diferença é que na atualidade nós temos um mundaréu de drogas recreativas que todas fragilizam o autocontrole. E nós precisamos entender a advertência bíblica. Agora o contraponto é: não só não fragilize o autocontrole aqui, mas se abasteça do Espírito Santo do outro lado. Quarto lugar, se você estiver anotando: número 1, entender a questão das inclinações. 2, conscientizar-se do engodo dos desejos carnais. 3, fugir de tudo que fragiliza o autocontrole. 4, praticar a mortificação da carne. Paulo fala de crucificar a carne com suas paixões e desejos. Mas Romanos 12:1 diz: portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereça o seu corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. O que significa a expressão sacrifício vivo? Ela é um paradoxo. Porque se sacrificar é matar, como é que o sacrifício é vivo? Peraí, Paulo, é para matar ou não é para matar o corpo? Literalmente não. Existe um nível de mortificação, mas não é literal, você não mata o corpo. O que eu mato, Paulo? Em Colossenses 3:5, o apóstolo diz: portanto, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena: imoralidade sexual, impureza, paixões, maus desejos e a avareza, que é a idolatria. Interessante que essa afirmação, ela vem em contraste: façam morrer a natureza terrena, com um chamado anterior feito em Colossenses 3:2, 3 versículos antes: pense nas coisas lá do alto,
e não nas que são aqui da terra. Sintonize com uma outra forma de pensar e mude o seu comportamento. Como? Por meio da mortificação. Daqui a pouco eu volto no assunto da mortificação. Quinto, associando a ideia de mortificação, precisamos entender a necessidade de abstinência no comportamento cristão. 1 de Pedro 2, 11 e 12. Amados, peço a vocês, como peregrinos e forasteiros que são, que se abstenham das paixões carnais, que fazem guerra contra a alma, tendo conduta exemplar no meio dos gentios, para que quando eles os acusam de malfeitores, observando as boas obras que vocês praticam, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Abstenham-se das paixões carnais. Abstinência é uma palavra tão pouco usada no nosso meio, que um dia desse eu toquei no assunto e alguém me perguntou: o que é abstinência? Agora, a orientação é clara. A Bíblia não está dizendo que a gente não pode viver nenhuma forma de alegria ou de prazer. Jesus diz em João 15, 11: para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja completa. Quando ele faz a distinção de minha alegria e vossa alegria, está dizendo tem prazer e deleite espiritual, tem prazer e deleite natural. Quando Deus cria o homem e o coloca lá no jardim, o homem ainda antes de pecar tem plena comunhão com Deus, acesso à fonte plena de alegria, mas Deus permitiu acesso a outras fontes de prazer. Ele cria uma variedade de alimentos. Eu sempre digo que ele podia ter feito um fruto só com todos os nutrientes, mas ele, em vez disso, fez uma diversidade, nos deu o paladar. Ele está dizendo: aproveita isso. Deus abençoa o homem pondo em execução o plano eterno do casamento, cria a esposa e, evidentemente, ele está dizendo: estou te dando uma fonte de deleite. A Bíblia não é contrária a nenhuma forma de deleite. Quando a Bíblia fala das paixões, ela está falando de um nível de anseio por satisfação e gratificação, e aí a conversa é outra. Porque você pode parar no nível, de deleites permitidos, ou você pode avançar para um lugar dos proibidos. Agora, o que é que eu e você precisamos entender? Quando a Bíblia fala de abstinência, isso literalmente significa guardar-se, refrear. Ela está falando de autocontrole. E antes de voltar a mexer nesse assunto, sexto lugar, só para fechar a lista de orientações práticas, desenvolver a sensibilidade espiritual. Porque a ideia não é só frear o comportamento animal, entrar nesse lugar de uma dimensão espiritual. Como eu e você podemos fazer isso? E acredito que uma das instruções mais práticas para viver uma vida cristã frutífera, marcante, profunda, poderosa, é entendermos o impacto e o poder das disciplinas espirituais. O que são as disciplinas espirituais? Vida de oração, de devoção, que inclui adoração, leitura da palavra, jejum. Qual a importância dessas coisas? Elas não têm a ver com mérito. O crente não merece mais de Deus porque orou muito. O crente não merece mais de Deus porque adorou mais. O crente não merece mais de Deus porque gastou tempo, com a palavra de Deus, e nem tão pouco porque jejua. Mas qual o impacto que essas práticas têm? 1 Coríntios 6,17 diz: aquele que se une ao Senhor é um só espírito com Ele. Quando eu e você separamos tempo para estar com o Senhor, o nível de união e comunhão é no nível do espírito. E quem gasta tempo nesse lugar de oração, ele começa a desenvolver uma percepção do lugar onde ele é tocado. Sensibilidade espiritual. O mesmo vale para adoração. Em João 4,24, Jesus diz: Deus é espírito, é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. É lógico que o nosso corpo vai participar com expressões que não se limitam à dança, levantando as mãos, a gente cantando, a nossa mente está envolvida, mas aquele lugar sublime onde somos tocados tem a ver com o seu espírito, porque Deus é espírito e os seus adoradores têm que adorá-lo em espírito, porque é nesse lugar que nós vamos ter a comunhão e a conexão com Ele. Se inscreva para receber mensagens da Palavra de Deus para seu coração. Compartilhe essa mensagem para mais vidas serem alcançadas. Que você tenha um dia repleto de paz e de bênçãos vindas da parte de Deus.